Economia, nosso assunto agora. No próximo segmento, a agência de classificação de riscos Standard & Poor's Global Ratings, ela anunciou hoje ter elevado a nota de crédito soberano do Brasil de BB- para BB. A última vez que o Brasil obteve essa nota da Standard & Poor's foi lá atrás, há 4 anos, né? Janeiro de 2018. Thaís, você que está com os números, por favor, a bola é tua. 5 anos, né? Quase 6 anos de 2018, nós estamos em 2023. Não é? 5, nossa senhora. Faz tempo, William. O tempo passa, o tempo voa. Olha, vamos dar uma olhada aqui na tela para um aspecto que eu quero chamar a atenção para o nosso debate. Verdade, obrigado. Que é a dimensão do tempo, como as coisas acontecem em tempos diferentes, né? O Brasil ganhou o Investment Grade, que é o grau de risco, o grau de investimento, desculpe, que é a nota ali a partir do patamar em que você é considerado um bom pagador, tem uma economia estável, uma dívida pública sob controle, lá em 2008. E ficou de 2008 até 2012 com essa mesma nota. 2012 sobe um bocadinho, ganha mais uma elevação da nota e vai assim até 2015, quando perde o grau de investimentos. Quando o Brasil perde o grau de investimentos, até ele chegar na nota atual, a escadinha é muito rápida. E a partir de 2018, como você disse, o Brasil passa a conviver apenas com uma mudança do que eles chamam de outlook, ou de perspectiva, de negativa, estável ou positiva, mas sem mudança da nota de crédito para ela subir agora um bocadinho. Então, esse é o primeiro aspecto, de como o tempo ele vai muito rápido para a queda e ele demora demais para fazer essa volta. O segundo aspecto que eu queria chamar a atenção, William, é quanto falta para o Brasil voltar para cima desse traçadinho que é o que separa o grau de investimento. Faltam 2 degraus. Um degrau que pode acontecer mais rápido, em 2, 3 anos, e aí um grau de voltar para o grau de investimento, que aí pode levar mais tempo. O requisito para chegar lá, o Brasil ainda não apresentou as condições, que é exatamente estabilidade da dívida pública, estabilidade da economia e uma perspectiva para a capacidade da política fiscal equilibrar a gestão fiscal. Ok, a palavra-chave que você usou foi perspectiva. É em cima disso que uma agência de classificação de risco como a Standard & Poor's trabalha, Jefferson. A perspectiva que ela coloca é razoavelmente, vou colocar um adjetivo aqui com cuidado, auspiciosa. Ela diz: vocês aprovaram uma reforma tributária, portanto, a gente acha que a perspectiva trazida pela aprovação da reforma tributária justifica a melhoria da nota do Brasil. Eles têm razão? Acho que assim, ficou muito centrado, esse upgrade ficou muito centrado na questão da reforma tributária. Sim. Todo o entorno, e mais, centrado na reforma tributária como mais um passo de um conjunto de reformas microeconômicas que já vinha sendo feita nos últimos 7 anos. Eles citam isso literalmente no reporte deles. Então, assim, olha, esse país vem fazendo várias reformas, essas reformas aparentemente podem estar ajudando o PIB a crescer, agora fizeram mais uma e eu vou reconhecer isso e vou dar essa nota melhor para eles. E aí eles apresentam um balanço de risco. Eles dizem, olha, o outlook, que sinaliza a perspectiva, né, eles colocaram como neutro, acabaram de aumentar a nota e disseram qual é a perspectiva de eu aumentar essa nota nos próximos 2 anos, ou diminuir essa nota nos próximos 2 anos. Eles colocaram como neutro, ou seja, não tem perspectiva de mudar essa nota nos próximos 2 anos. E aí eles colocam um balanço. O que poderia acontecer para eu melhorar essa nota, o que poderia acontecer nos próximos 2 anos para eu piorar essa nota. E aí, quando eles colocam as questões para melhorar ou piorar, a questão fiscal pesa muito. Assim. Tem um aspecto de, olha, essas reformas que foram feitas poderiam entregar, se elas entregarem mais crescimento, eu posso revisar essa nota para cima. Agora, se a velocidade de melhora da questão fiscal, se o país não conseguir resolver essa questão dos desequilíbrios fiscais dele num prazo curto, eu posso revisar essa nota para baixo. Do ponto de vista fiscal, ele diz, não, pode, se o fiscal for melhor, eu reviso para cima. Mas o que me parece é que essa distribuição ela não está muito simétrica. Me parece que tem mais risco, por exemplo, de um fiscal ser pior do que o que é melhor. Está certo que a previsão da Standard & Poor's está muito alinhada com a do mercado. Então, se a gente quiser um termômetro,
pega o que o mercado está olhando para os próximos anos, a Standard Poor's está meio parecida. Se for pior do que o mercado está prevendo, downgrade. Se for melhor, upgrade. Se for igual, fica a mesma nota. Sugere a tua argumentação que a Standard & Poor's e os agentes de mercado estão tentando se dissociar do clima político. Que o arco de tempo que você traçou, que o pessoal chama na gíria de carrego, dizer, o que se registra hoje de benéfico do ponto de vista do crescimento, do ponto de vista da apreciação de risco dos investidores e dos agentes de mercado, é o que vem sendo feito ao longo de vários governos. Começa lá atrás com o Temer, passa um pouco pelo Bolsonaro, entra agora na aprovação da reforma tributária. Eles estão ignorando o grande fator de risco que é a política ou ao contrário de nós? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, advogado, já para nós, Caio. A gente está envolvido hora a hora no noticiário político. Será que a gente não está conseguindo ver o horizonte de prazo mais longo e as agências de risco estão? Pergunta para provocar. William, eles colocam ela coloca o quadro institucional, né? Isso eu achei muito interessante, essa observação como uma justificativa da elevação. Eu distribuiria politicamente a responsabilidade da mudança da nota. Você tem oposição, entre aspas, aí, porque há elogios à política monetária, à condução da política monetária do Banco Central do Roberto Campos Neto, que foi colocado lá pelo Jair Bolsonaro. Reforma tributária, que tem vários pais e mães, mas não dá para atribuir tão somente ao governo Lula III, dá para atribuir bastante ao Congresso Nacional, né? Eu, pelo menos, atribuo mais ao Congresso. Uma reforma que a gente cobra há 40 anos. Exatamente, sim. E que foi encampada neste ano de 2023 pelos dois presidentes do Congresso, né? Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. E a questão do quadro institucional, a gente pode colocar até o Supremo aí também, porque o quadro institucional melhorou. E a agência ressalta isso também, né? Que a melhoria aí se deve aos três poderes, né? A relação dos três poderes. Então, a responsabilidade política do crescimento, a gente pode atribuir a todos, aos três poderes e voltando às reformas que você menciona de 2016 para cá também. A gente pode colocar Michel Temer, governo Temer e governo Bolsonaro no balaio, porque também encamparam reformas macro e microeconômicas relevantes, né? Eu vejo muito por aí, mas o que mais me chamou a atenção enquanto repórter de política é esse apontamento de que o quadro institucional favorece a elaboração de políticas públicas para melhorar a economia do Brasil. É assim que está, né? Vocês que entendem a linguagem, né? Posso pegar aqui, William? Você queria colocar algum à ponto? vontade. Eu vou voltar para a questão do tempo, né? do tempo das decisões. Porque, veja, quando o Brasil ganhou o grau de investimento lá em 2008, isso aconteceu basicamente assim, a motivação de fundamento ali foi a manutenção do tripé macroeconômico pelo governo Lula, depois da ameaça de que aquilo não aconteceria e tal. Então, a revisão sobre a condição de risco do Brasil, ela começa no começo do governo Lula e quando chega em 2008, especialmente em função da melhora das contas externas, porque o Brasil começa a montar uma reserva internacional robusta e tudo mais, e tem superávites primários seguidos, a dívida pública começa a cair sobre o PIB, crescimento, ela vai dar o grau de investimentos. O Brasil perde o grau de investimentos alguns anos depois, de 2008 a 2015, é um prazo curto para um país perder um grau de investimento depois de ter batalhado tanto para chegar lá, porque a deterioração a partir de 2009, um ano depois, é muito rápida. Agora, quando a agência, depois de tantos anos, ela resolve aumentar a nota, também é resultado de uma revisão que começa com as reformas depois, a partir de Michel Temer, e o resultado delas. Então, o que Jefferson e outros economistas me disseram hoje, não é uma chancela ao que o governo está fazendo aí, é uma chancela às transformações e à absorção que a economia brasileira foi capaz de promover. Era a provocação que eu acho que está aí intelectual a vocês. Particularmente a você, Jefferson, que lida com a economia. Esta agência de risco, ela é capaz de olhar, como se diz em inglês, o big picture? Ela é capaz de olhar a economia brasileira, o nosso espaço econômico, vamos falar assim.
o nosso espaço econômico, não a economia, porque a gente vai confundir com políticas e decisões políticas. Ela é capaz de olhar o nosso espaço econômico e identificar ali uma tendência que lhe permita, perante os seus reguladores, a dizer que a gente está melhorando, e nós que estamos mergulhados no dia a dia da política não conseguimos ver isso? Eu acho que sim, mas muito mais pelo retrovisor do que olhando para o para-brisa. Okay. Assim, eu acho que esse ponto que o Caio levantou é bem importante, de falar da fortaleza institucional é algo que eles não costumam falar tanto, mas quando a gente olha lá a estrutura, eu casualmente trabalhei muito com a agência de rating quando eu trabalhava no Tesouro Nacional, quando eu entrei no Tesouro Nacional, porque eu sou funcionário de carreira do Tesouro, na dívida pública. E o teor de apontar quais são as fraquezas do Brasil. Muita dificuldade para crescer, cresce menos que os emergentes. Isso está nos textos já faz 20 anos. Cresce menos que os emergentes e muita rigidez orçamentária, vulnerabilidade que a gente acabou fiscal. De ver hoje. Não, que está aumentando, né? É isso, a rigidez orçamentária que está aumentando. E quais são as fortalezas? Bom, a gente está ficando cada vez mais robusto em termos de relações com o setor externo e tem reservas bastante fortes. Agora juntou-se a isso a questão institucional. Eles olham muito para trás. Olhando para frente, eles fogem da discussão dizendo, olha, nos próximos 2 anos, a minha estimativa agora é não fazer nada com essa nota, nem para cima, nem para baixo. E quando eles se debruçam sobre a questão fiscal, eles são muito cuidadosos em dizer o seguinte, olha, este arcabouço fiscal, porque a FIT deu o upgrade para a gente em julho com dois fundamentos. A reforma tributária aprovada na Câmara e arcabouço fiscal. A Standard & Poor's agora falou o seguinte, olha, esse arcabouço fiscal gera uma melhoria muito lenta e está sob ameaça do próprio governo. Ela fala, olha, o governo tem posto reticências nesse arcabouço fiscal, então precisamos ficar atento a isso olhando para o futuro. E que peso que eles estão dando na trajetória da dívida pública? Porque essa é uma discussão presente agora. A previsão deles para a dívida pública é muito ruim, a previsão deles para o crescimento da economia é ruim, a previsão deles para o resultado primário é pior do que o mercado brasileiro faz, por causa de onde chegou. E hoje eu vou até tomar a sua palavra aqui de novo, Jefferson, porque assim, o mercado hoje, os ativos financeiros no Brasil já estavam sendo negociados com uma nota de risco que não era que a nota do Brasil estava realmente atrasada e os ativos já estavam sendo negociados com uma visão de risco menor. Então, é como se a S&P tivesse chegado onde o mercado já tinha botado preço de risco no Brasil. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Em geral, assim, as agências de rating andam com a nota de crédito muito atrás do mercado. O mercado precifica aquele país, por exemplo, a gente tem o CDS, que é uma medida de risco dos países. O CDS do Brasil já não é mais compatível com o rating que o Brasil tinha. Agora a gente está com um CDS, mas a gente está com um nível de rating mais compatível com o nosso CDS. As agências de rating sempre vêm atrás do mercado. E é curioso que nas projeções da Standard & Poor's, isso, ela está meio alinhada com o mercado. Assim, o primário está pior, a dívida está um pouquinho melhor. Que é o papo padrão no mercado, isso. Bem da verdade, assim, estruturalmente, o que é um upgrade faz diferença de fato num país? A gente pode ter ali um momento de animação do mercado, como teve hoje, com a notícia e tal. Faz diferença quando sai de grau especulativo para grau de investimento. Quando sai recebe o selo de bom pagador. Aí faz diferença e não é uma diferença no sentimento do mercado, é uma diferença prática. Grandes fundos de investimento do mundo não podem investir em ativos... Institucionalmente estão proibidos. Isso. Então, assim, quando se vira a chave, não, esse país é grau de investimento, se abre um portfólio de recurso mundial enorme que entram no país e isso explica muito da nossa performance pós-investment grade em 2008. Caio, as agências de classificação de risco no caso, né? Não são as agências que calculam o risco, mas classificam o risco, como a S&P. Elas entendem a política brasileira? William, é muito complicado entender a política brasileira, né? Mesmo a gente que está há muito tempo aí, né, na luta. Mas, não, de certa maneira... Deus, a gente dá a impressão que sabe tudo. Então. Não, mas elas... Eu nunca li, sempre que a gente tem que se dedicar a isso, como hoje,
bobagem, né? E hoje, ao contrário, eu fui surpreendido por esse apontamento de uma melhoria no quadro institucional, que é consensual. Você não teria dado essa nota de crédito superior? Não, aí entra na seara deles. Mas... Não, porque o risco que ela aponta e que vocês dois apontaram é político. Não, sim, eles colocam risco político, William, mas eu te diria que eles conseguem ler em um nível macro a política brasileira, sim, porque consegue ler que há uma estabilidade política hoje diferente de há um ano atrás, por exemplo. William, posso só fazer uma última ressalva aqui? Você nunca precisa pedir licença. Eu sempre peço. Nós estamos tratando aqui, né, no jargão, separando o joio do trigo e tratando do joio. Mas, conversando com os economistas hoje, inclusive com esse que está aqui do lado, o Brasil pode comemorar a elevação do rating? Eu acho que, em alguma medida, sim, porque o rating estava atrasado e ele é uma medida importante de avaliação do Brasil. Então, o fato da S&P ter alcançado, onde a percepção de risco dos preços, né, o preço fala tudo, já estava, eu acho que é importante para o Brasil. Assim. Então, olha, pronto, agora o risco está todo mundo vendo a mesma coisa e a perspectiva para frente, ela é neutra, ou seja, tem espaço para acertar. A dúvida é se a política vai deixar.